Queridos amigos, queridas amigas, neste mês que finda, em especial, o mês que homenageamos os pais, aqueles que, como instrumento do Pai Maior, se permitem em algum momento gerar uma vida nova. E muitos se permitem assumir a responsabilidade de cuidar, de amar, de educar, de evangelizar. Oportuno falarmos de um ser ilustre que assumiu a verdadeira missão da paternidade para todos os necessitados da alma e do corpo, que solicitaram e solicita ainda o do seu amparo e sua proteção. Oportuno falarmos daquele que viveu o bem e para o bem, personalizando assim o Pai de muitos nós. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, conhecido popularmente como Dr. Bezerra de Menezes, ou simplesmente Bezerra de Menezes. Nasceu na antiga freguesia do Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, no estado do Ceará, exatamente no dia 29 de agosto de 1831, e desencarnando no Rio de Janeiro em 11 de abril de 1900. Homem de vamos falar assim, de multi-habilidades e tarefas. Foi um médico, foi militar, foi escritor, jornalista, político e expoente da doutrina espírita no Brasil. Dotado de uma inteligência singular, onde há relatos, então, com apenas 11 anos de idade, foi matriculado numa aula pública de latim. Em 2 anos, ou seja, aos 13 anos, ele já substituía o professor em classe, quando este era impedido, por algum impedimento não podia ministrar aula. Bezerra de Menezes, para quem não sabe, traçou uma trajetória política. Com um trabalho voltado à população carente, foi vereador, deputado provincial também pelo Rio de Janeiro. Quando político, levantaram-se contra ele, como acontece com todos os políticos honestos, grosseiras campanhas de injúria, cobrindo seu nome de ofensas. Entretanto, a prova da pureza de sua alma deu-se quando resolveu abandonar a vida pública e dedicar-se aos pobres. E assim seguiu, repartindo com os necessitados o pouco que possuía, sempre presente ao casebre do pobre onde houvesse um mal a combater, levando ao aflito o conforto de sua palavra de bondade, o recurso da sua profissão de médico e o auxílio da sua bolsa, mesmo que escassa, mas generosa, porque sempre soube compartilhar, repartir o pouco que tinha. Como curiosidade em sua atuação como deputado, destaca-se algumas iniciativas pioneiras para sua época, e olhe que foi muito tempo atrás. Buscou, através de projeto de lei, regulamentar o trabalho doméstico, visando conceder a esta categoria, inclusive aviso prévio de 30 dias. Por várias vezes, enquanto carga como deputado, denunciou os perigos da poluição que desde aquela época já afetava a população da cidade do Rio de Janeiro, promovendo assim providências para combatê-la. Com o dom da oratória, sempre combateu a corrupção, a impiedade e a esperteza. Acreditava que, como pregava enquanto da vida política, sempre dizia: a política é uma religião de pátria tão sagrada, pois constitui a religião de Deus. Grande homem. Ele também consolidou uma vida empresarial. Foi sócio fundador da campanha de Estrada de Ferro de Macaé e Campos, no Rio de Janeiro. Empenhou-se na construção da Estrada de Ferro de Santo Antônio de Pádua e foi um dos diretores da Companhia Arquitetônica de Vila Isabel, do bairro conhecido no Rio de Janeiro, e foi presidente da Companhia Ferro Carril de São Cristóvão.
teve uma vida difícil. Bezerra de Menezes também foi escritor de militância intelectual. Durante a campanha abolicionista, publicou o ensaio A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem danos para a nação. Expôs os problemas de sua região natal em um outro ensaio publicado, Breves Considerações sobre as Secas do Norte. Alguns ainda indicam em sua biografia que ele foi autor de outras biografias sobre Visconde do Uruguai e Visconde de Caravelas, personagens ilustres do nosso império, no Império do Brasil. Foi redator de A Reforma, órgão liberal no município neutro, e redator também do jornal Sentinela da Liberdade. Mas sublimou-se exercendo a carreira de medicina. Bezerra de Menezes tinha um trabalho de médico como um verdadeiro sacerdócio. Por isso, sempre dizia, encontramos em vários relatos dele, sobre a definição que ele trazia o que é ser o verdadeiro médico. Assim dizia: o verdadeiro médico não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou é perto. O que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alto à noite, mau o caminho ou o tempo, fica longe ou no morro. O que, sobretudo, pede um carro a quem não tem nem como te pagar uma receita. Ou diz a quem chora a porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalhou para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Este é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai-e-vens da vida. Bezerra, para prover seus estudos, dava aulas particulares de filosofia e matemática. E assim podemos até lembrar um caso que muitos que conhecem da vida dele, sabe do caso do aluno que solicitou reforço de matemática, que ele não era muito bom nessa área, mas na época ele morava em um pensionato e a situação de necessidade muito difícil. Tinha muita dificuldade financeira para sua manutenção e com os estudos. Daí surge um estudante solicitando reforço de matemática, insiste e ele aceita, e esse estudante paga antecipadamente a quantia que daria para pagar todas as despesas gerais. Então foi um alívio para ele. E ele se procurou estudar para melhor ministrar esse reforço. Porém, cadê aluno? Nunca que esse aluno retornou. Então, ajuda dos céus, né? E para nós, Bezerra sendo um escritor, um político, o sacerdócio na medicina, para nós espírita, a sua melhor versão foi a sua militância espírita. Que vem aí o homem que tanto conhecemos pela sua obra e mensagens, que até nos nossos dias atuais nos presenteiam, nos fortalece, nos renova. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi o militante espírita. Não nasceu num berço espírita. Desde os seus 19 anos mora só, com a convivência de outros jovens, e esses outros jovens que ajudavam na sua convivência e na sua formação também, eram livres e ateus. Muitos deles eram livres e ateus. E apesar da sua criação ter sido na Igreja Católica, suas convicções íntimas são questionadas, principalmente ao fim de 4 anos de casado, onde a viuvez o abate como um furacão da maior adversidade que podia acontecer em sua vida, produzindo nele um abalo físico e moral que ficou a prostrar-se. Não conseguia mais escrever nem ler.
A descrença e a dúvida o abatiam. Apenas duas crenças em Bezerra sobreviviam após a viuvez. A primeira era a existência da alma, nisso ele acreditava, e a responsabilidade pelas suas obras. Então ele acreditava que não éramos só corpo, existia uma alma e que nós éramos responsáveis pelos nossos atos. E a segunda crença que sobrevivia nele era a existência de Deus. Então ele acreditava que existia um Deus único, criador da alma e de tudo que existe e que não pode ser comprovado pelo homem, pela criação do homem. Neste momento em que ele sofria, vivendo o luto da sua viuvez, um companheiro de consultório lhe traz a Bíblia e ele lê. Sente desejo de ler, não pela crença, mas sim porque era uma vergonha para ele, um homem de letras, um homem letrado, dizer que nunca tinha lido a Bíblia. Leu a Bíblia toda e sente vontade de crer, mas sente algo vazio, não nessa crença imposta à fé, mas numa crença afirmada na razão e na consciência. Sente vontade de crer, mas não encontrava ressonância dentro do seu ser, nada consistente. Então foi aí, neste momento, sim, que desenvolveu o hábito de leitura de outros livros sagrados, com sede, mas sempre com uma falha ou uma falta ao que seu espírito reclamava, buscava encontrar algo ou reencontrar algo. E começou a ler vários tipos de livros, várias filosofias, vários outros tipos de leituras sagradas. Um dia encontrou o seu colega tradutor, Dr. Joaquim Carlos Travassos, que tinha traduzido o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E nesse encontro, Dr. Joaquim Carlos Travassos presenteou com um exemplar do Livro dos Espíritos. Quando ele recebeu, ele estava na cidade, no centro da cidade do Rio de Janeiro, e morava na Tijuca, 1 hora de viagem de bonde. Estava retornando para casa. Ele embarcou com o livro na mão e, não tendo outra distração para a longa viagem de retorno à casa, disse consigo mesmo: ora, Deus, não hei de ir para o inferno por ler isso. E depois, é ridículo confessar-me ignorante de uma filosofia quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abriu o livro e prendeu-se a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o seu espírito. Entretanto, tudo aquilo que ele estava lendo era novo para ele. Tinha sido a primeira vez que ele tinha pego no livro com o conteúdo que trazia o Livro dos Espíritos. Mas ele já tinha lido, ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupou-se seriamente, ficou muito preocupado com esse fato maravilhoso e dizia a si mesmo em pensamento: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Tal como acontecera com Allan Kardec, logo que soou a hora de iniciar seu trabalho em prol do espiritismo, abandonou o nosso Bezerra de Menezes todas as posições sociais que lhe davam prestígio, honraria e dinheiro, para ser um apóstolo verdadeiro e dar-se por inteiro à doutrina, colocando sua vida ao serviço do amor. É que a voz da consciência lhe sussurrava a cada instante que o amor é o pão divino das almas, o alimento, o sustento sublime dos corações. E assim desperta o espírita Bezerra de Menezes. Após estudar alguns anos as obras de Allan Kardec, em 16 de agosto de 1886, aos 55 anos de idade, perante grande público, estima-se os seus biógrafos
que entre 1.500 a 2.000 pessoas, no Salão de Conferências da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, o ilustre político, o ilustre médico, o ilustre cidadão, o ilustre católico, Dr. Bezerra de Menezes, proclamava sua decidida conversão, sua opção em abraçar o Espiritismo. No ano seguinte, inicia a publicação de uma série de artigos sobre a doutrina em O País, periódico de maior circulação na época, como o nome de Estudos Filosóficos Espiritismo. Os artigos de Max, pseudônimo de Bezerra de Menezes, marcaram a época de ouro da propaganda espírita no Brasil. Esses artigos foram publicados ininterruptamente por 7 anos. Por intensa e fundamental a sua atividade em prol da união e a defesa dos direitos e da liberdade dos espíritas, ficou conhecido até hoje como Dr. Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, o unificador do espiritismo no Brasil, o apóstolo do espiritismo, defensor do espiritismo, tal como Kardec. Enfrentou críticas, desprezíveis insultos, desprezo das altas personalidades da época. Enfrentou o ridículo, mas sempre calmo, sereno, delicado, respeitoso, porque a sua alma, amante dos ensinos de Jesus, sabia que o Mestre sempre exemplificou que o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa e que, portanto, a renúncia era seu ponto de apoio, como o ato de dar era a essência da sua vida. Bezerra, com a sua fé, encontrou conforto espiritual nas horas tristes do seu viver e o forte propósito de consolar os que têm a alma apunhalada e sofrida. Com relação ao aspecto missionário da vida de Bezerra de Menezes, o espírito Humberto Campos, através de Chico Xavier, afirma no romance Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a vinda dele aqui na Terra, quando diz: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Bezerra de Menezes. Desceu sim no país do Cruzeiro, desceu no Brasil. E no Brasil teve atuação destacada no movimento espírita da capital brasileira nos últimos 25 anos do século XIX. Foi considerado um modelo para muitos adeptos da nossa doutrina. Podemos assim destacar a sua índole caridosa, a sua perseverança e a disposição amorosa para superar os desafios. Essas características, somadas à sua militância na divulgação e na reestruturação do movimento espírita no país, fizeram, sim, que fosse considerado então esse Kardec brasileiro. E continua em espírito a orientar e influenciar o movimento espírita. É considerado patrono em centenas de instituições espíritas espalhadas em todo o nosso país. Além de Kardec brasileiro, empregou na medicina o caráter cristão e tornou-se o médico dos pobres, com ampla capacidade nata de generosidade. Alguns de nós conhecemos o episódio do qual atende uma mulher com a filha e esta sem condição de adquirir a medicação, ele, sem mais poder comprar na farmácia devido a extrapolar o seu crédito junto ao farmacêutico, ele tira o seu anel de formatura e doa, da qual a mãe não quer aceitar. E ele fala com toda ternura e amor: será mais útil
não terá importância se não pudesse exercer o ofício em toda a plenitude. O médico dos pobres, nosso grande exemplo de doação e fé. Verdadeiro, na verdade, verdadeiro exemplo de doação e de fé, que mesmo com seu filho acamado com febre alta, bate à sua porta uma senhora desesperada rogando por sua filha que necessitava de cuidados especiais e urgentes. Ele retorna ao quarto de seu filho, pega na sua mão e com fé em oração entrega nas mãos do Senhor Mestre Jesus o seu filho enquanto vai ao encontro do socorro de uma filha, atender à necessidade de uma mãe desesperada. Não pensa no seu desespero, não pensa na sua preocupação da doença de seu filho, não pensa se estava abandonando seu filho, não, porque ele tinha fé que o Mestre Jesus ia cuidar do filho dele enquanto ele, enquanto médico, poderia cuidar da filha de outra pessoa. E como doação, vai, confiante. E em seguida, com a sua doação e fé inabalável, suaviza, quando retorna em casa, percebe que é suavizado a febre do seu filho. Nunca esteve desamparado. Como a parábola do semeador, Dr. Bezerra de Menezes é a verdadeira semente do Criador, que caiu em terra fértil e prosperou, para vivenciar, sim, para divulgar, sim, para propagar, sim, para sistematizar, sim, o estudo do Espiritismo com o Evangelho do Cristo nos corações, nos nossos corações, nos corações dos seres humanos do nosso país. Bezerra de Menezes desencarna vítima de derrame cerebral. Após ficar acamado por 3 meses, prossegue Bezerra no mundo espiritual o trabalho pela união em torno dos ideais cristãos. Nas últimas semanas de vida, centenas de pessoas visitaram o médico para agradecer pelos auxílios recebidos. E foi recebido por centenas, por milhares de seres, do qual ele ajudou. Foi recebido na erraticidade por os vários seres do qual ele ajudou e contribuiu para a sua renovação. Até os tempos atuais, ainda continua trabalhando em prol da caridade. Por diversas vezes, seu espírito se manifestou através dos médios de Valdo Franco e Chico Xavier. Dr. Bezerra de Menezes, uma semente do Criador lançada no Brasil para contribuir com a obra de Jesus e de Ismael. Dr. Bezerra de Menezes, semente do Criador, homem de fé viva, ativa e produtiva, que nada temeu, nem nada teme. Vivencia amor fecundo que espalha por toda a terra a semente santa e a fosse a dar bons frutos. Posse de uma abnegação completa, absoluto esquecimento das ofensas, caridade do coração e dos lábios, que não só perdoa, como ainda esquece que tem havido ofensa, suportando as críticas, insultos e comentários desfavoráveis à sua pessoa. Incapaz de ofender, preferindo sofrer a fazer os outros sofrerem. Vivenciou o verdadeiro homem de bem, praticando a máxima: fora da caridade não há salvação. Antes de findar, vejamos uma das inúmeras mensagens, uma pequenina só mensagem de Dr. Bezerra por Chico Xavier. Amemo-nos uns aos outros, segundo a palavra do Mestre que nos reúne, sem desarmonia, sem discussões ruidosas, sem desinteligências destrutivas, sem perda de tempo nos comentários vagos e inoportunos. Ampara-nos reciprocamente pelo trabalho, pela tolerância salvadora, pela fé viva e imperecível. Recordemos as palavras do Código Divino para vivê-la na acústica da nossa alma, seguindo o Senhor na sua exemplificação de sacrifício, de solidariedade e de amor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá até o Pai senão por mim. E para concluir,
Eu vou pedir permissão para que eu possa ler apenas parte da mensagem que ele nos traz através de Divaldo Franco no 22º, na 22ª Conferência Estadual Espírita, no encerramento, em 15 de março deste ano, no Exportrade, São José dos Pinhais, no Paraná. Que essa mensagem é muito oportuna para este momento de pandemia que estamos vivenciando. A mensagem nós podemos encontrar nas redes sociais, na internet, a mensagem completa. Eu só vou ler parte dela. Exultemos e não temamos. A morte não é o fim. É a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e no porquê chegou-nos agora provocando pânico e dor. Vós, que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes. Não negueis a palavra libertadoras ao que se preparam para enfrentar a imortalidade. Não saias de onde fostes colocado numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos a fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem e as experiências que desnudem. As experiências que desunem, desculpem, vou repetir. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos a fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem e as experiências que desunem. Hoje, quiçá, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos, falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia de vossos sentimentos. O grande antídoto para todos os males é o amor responsável, é o amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário. Não penseis que vos encontrais sós. Os céus enviam os seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se faça com muito mais facilidade. Tende o cuidado para que vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas e evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. Ide como Jesus diz aos 500 da Galileia, e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada, pelo exemplo da abnegação. As forças vivas do universo estão conosco, no doce intercâmbio convosco. Ide e amai. Em nome dos Espíritos Espírita, nós suplicamos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde em paz. São os votos do servidor humílimo e paternal, Bezerra. A paz esteja convosco. Continuemos seguindo, amando e servindo, servindo e amando. Bênçãos e gratidão ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Muita paz.